Beleza Mortal. Livro 3. Coração Maligno. Escrito por Chelsea Cain. Gretchen Lowell, a beleza mortal, charmosa psicopata revelada em Coração Ferido, escapou da cadeia e das mãos de seu perseguidor Art Sheridan. Agora, voltou a matar. Ou será de fato ela responsável por mais uma série de assassinatos cruéis? A picacarro era recente. Grossas e elegantes linhas vermelhas, feitas a lápis ou meramente riscadas. A mesma figura, desenhada repetidas vezes. Centenas de minúsculos corações, executados à perfeição com o que parecia ser um marcador vermelho. O coração era a assinatura de Gretchen. Ela o gravava em todas as suas vítimas. Gravara-o em arte. E agora, ela havia voltado. É com essa imagem perturbadora, registrada na parede de um banheiro de estrada, local onde também são encontrados vários olhos humanos boiando numa privada, que começa Coração Maligno, o desfecho da saga de Gretchen Lowell, a beleza mortal. Depois de capturar e torturar o policial Art Sheridan em Coração Ferido e viver um interlúdio quase romântico com ele em Coração Apaixonado, a psicopata de beleza tão impressionante quanto sua inteligência tem agora o esperado encontro final com seu oponente. Mas, antes disso, Art e a polícia de Portland terão de desvendar um aspecto inédito e horripilante do caso. A beleza mortal, por mais perigosa e perversa que seja, tornou-se uma celebridade. E, no mundo em que a fama é tão cobiçada, estar constantemente na mídia faz dela uma pessoa admirada. E fãs, como se sabe, tendem a copiar seus ídolos. Mas estaria este séquito doentio agindo inteiramente por conta própria? Ou a manipuladora Gretchen pode ainda ter algumas cartas na manga? Capítulo 21. Fazia 15 minutos que Art tomara o comprimido. O horário de dormir, em Bedlam, era às 9. Os sedativos eram distribuídos às 8h30. Art não precisava ficar acordado muito tempo. Só precisava ficar acordado por mais tempo que Frank. Esperava que as 5 xícaras de café que havia tomado desde o jantar lhe dessem algum tempo. Ao contrário da medicação normal, para a qual era preciso entrar numa fila, os sedativos eram entregues direto no quarto pela enfermeira da noite. Ninguém queria que algum paciente tomasse um comprimido para dormir e depois caísse de cara no chão, antes de ser posto na cama. Era a mesma coisa todas as noites. Dessa vez, Art precisava que fosse diferente. Ele e Frank estavam em suas respectivas camas. A luz de Frank estava apagada, Art deixará a sua acesa. Ele normalmente lia na cama, mas não podia correr o risco de cochilar. Em vez disso, deitou de lado, ouvindo o som da respiração de Frank. O comprimido parecia esquentar o sangue. Ele precisava combater a sensação. Concentrar-se em piscar, manter abertas as pálpebras que teimavam em se fechar. Frank mexeu-se na cama, suspirando e mascando. Frank, que chegara 2 semanas depois de Art ter se internado, estava sempre por perto, ao alcance de sua voz. Os olhos de Art se fecharam. Ele gostava dos sedativos. Era a sensação mais próxima do Vicodin que lhe permitiam. Gostava de sentir o corpo relaxando, entregando-se. Frank inspirou longa e ruidosamente e soltou um ronco vagaroso. Art abriu os olhos, observou de relance a câmera de segurança no canto do quarto, estendeu a mão e apagou a luz. Com as luzes apagadas, a câmera era inútil. Ele esperou, contando os roncos de Frank. Quando chegou ao 10º, Art saltou da cama e tateou a parede do quarto até a comoda embutida de Frank. Abriu as gavetas devagar, com o mínimo ruído possível, e tateou o interior, passando a mão pelas laterais de cada uma e vasculhando entre as roupas. Não sabia o que estava procurando, mas se Gretchen fizera chegar um telefone a Art, talvez também tivesse feito chegar algo a Frank. Mas Art não achou nada. Ele se agachou e passou a mão por baixo da cama de Frank, que produzia um ruído incompreensível e virou de lado. Art parou e esperou. Quando o ressonar de Frank tornou-se constante de novo, Art se levantou, voltou para a própria cama, sentou, enfiou a mão embaixo do cobertor e tateou até achar o telefone que ele escondera ali. Gretchen o estava fazendo perseguir a própria sombra. Art continuou sentado no escuro por longo tempo. Então baixou os olhos para o telefone, selecionou o único número no histórico e completou a chamada. Foi atendido no 2º toque. Ficou prestando atenção por um longo instante. Tentou ouvir a respiração dela, a saliva presa em sua garganta, um suspiro involuntário. Nada. Apenas silêncio. Ele ainda podia desligar. Ao seu lado, Frank ressonava pacificamente. Você está aí? Artie pergunta Bike-Sinho. Ele a ouviu soltar o ar devagar, como se tivesse prendido a respiração. Querido, disse ela. Andei preocupada com você. Fazia tanto tempo que ele não ouvia a voz dela que esquecera o quanto era agradável, a articulação perfeita, os tons melodiosos. O efeito do comprimido passou. Art deitou na cama. Nós tínhamos um acordo, disse. Eu estava esperando você ligar, disse Gretchen.
Estou aqui, disse Art. ¿Estás se divertindo? Perguntou ela. Aquilo para ela era um jogo, como atirar uma bola para um cão. Ela o estava exercitando. Eu vou te dar a chance de se entregar, disse ele. Houve uma pausa. Ou o quê? Art cerrou os dentes e seu punho fechou-se ao redor do telefone. Ou eu vou atrás de você. Oba! Disse ela. E desligou. Art pousou o telefone sobre o peito, debaixo do cobertor. O quarto estava em silêncio. Frank não estava roncando. Frank! Chamou Art no escuro. Tá acordado? Frank não respondeu. Talvez estivesse tramando um jeito de matar Art enquanto dormia. Art sentiu o calor envolvente do sedativo apoderar-se dele de novo. Dessa vez, rendeu-se. A última coisa de que teve consciência foi do peso do telefone ainda pousado sobre seu peito. Capítulo 22. Art sentou-se na cama de um salto ao som de gritos. Acendeu a luz, inspirou um par de vezes e tentou ordenar os pensamentos. Frank ressonava baixinho na cama. Estava escuro lá fora. A vida na ala psiquiátrica era basicamente composta de longos períodos de tédio, pontuados por gritos. Gritos à noite? Não era nada tão incomum. A não ser pelo fato de que este grito não era mero descontrole. Era o mais autêntico terror. Art levantou-se, calçou os chinelos e foi até a porta. Os pacientes não deviam sair dos quartos à noite. Era o tipo de coisa que pegava mal e acarretava a perda de privilégios. Art ficou ouvindo atrás da porta e percebendo que o tom da conversa no lado de fora aumentava. Escutou a palavra polícia. E abriu a porta. O quarto de Courtenay era a quarta porta à esquerda. Uma enfermeira estava sentada no chão, diante do quarto, sendo confortada pelo servente que tentará ajudar Courtenay na sala de descanso. George. A porta de Courtenay estava aberta. Art caminhou pelo corredor. Outras portas se abriram e os pacientes olhavam para fora, mas nenhum se atreveu a sair. Só Art. Ainda dando tapinhas na enfermeira desnorteada, George ergueu os olhos na direção de Art à medida que ele se aproximava. O rosto dela estava corado, da cor de seu avental. Art chegou à porta de Courtenay e olhou para dentro. O colchão no chão estava ensopado de sangue. E em cima dele jazia Courtenay. À primeira vista, ela parecia estar dormindo. Estava deitada de costas, os braços ao lado do corpo. Os olhos estavam fechados. Os lábios, ligeiramente entreabertos. Parecia uma princesa de conto de fadas à espera de um beijo. Um cobertor formava uma pilha ao pé do colchão. Art imaginou o que acontecerá. A enfermeira entra para dar uma checada em Courtenay. Quem sabe dar mais remédios. Pensa que ela está dormindo. Puxa o cobertor. Vê o sangue. Uma vez que se soubesse, era possível perceber em seu rosto a cor azulada dos lábios, a pele acinzentada. Art agachou-se ao lado dela e tocou-lhe o braço. A pele estava fria. Ela estava morta havia algumas horas. Então Art reparou em alguma coisa em seu rosto. Não dava para perceber, a menos que a pessoa se aproximasse, mas havia alguma coisa errada no aspecto de seu perfil. Art estendeu o polegar e ergueu gentilmente uma das pálpebras. Embaixo havia uma caverna vazia de tecido e sangue. Art sentou-se nos calcanhares e correu os olhos pelo quarto. Não demorou muito. Na parede diretamente oposta, havia um único coração que parecia ter sido desenhado com sangue de Courtenay. George estava de pé no vão da porta. Isola ala, disse Art. Nenhum membro da equipe sai. George não se moveu. Isso foi por sua causa, disse. Foi, concordou Art. Courtenay estava em confinamento. Frank não teria conseguido entrar. Mas um servente, sim. Art retesou-se e deu meia volta. Isso foi por sua causa. Não era uma pergunta. Era uma afirmação. Ele enganara-se a respeito de Frank. Onde ela está? Perguntou a George. George sorriu. ¿Estás se divertindo? Perguntou. As palavras de Gretchen. George piscou com ar expressivo. ¿Estás se divertindo? Repetiu. Ele tropeçou. Artia Vancunelle. O sorriso de George alargou-se ainda mais, e ele levou uma das mãos trêmulas à testa. Art o alcançou no instante em que ele oscilou para trás, e conseguiu agarrá-lo pela camisa enquanto caía no chão. George estava de joelhos, a cabeça para trás, Art de pé sobre ele, segurando pela gola do avental. Onde ela está? Insistiu Art, sacudindo. George não respondeu, não teve absolutamente nenhuma reação. Seus olhos já haviam se tornado fendas brilhantes, a respiração, superficial. Art estava gritando a essa altura. Mas era inútil. Gretchen não deixava rastros. Os ombros de Art elevaram-se em um choro seco, e sua voz falhou. Onde ela está? Alguém o pegou pelos ombros e o afastou de George.
Art afundou contra a parede, pouco depois da porta, a poucos metros de onde jazia Courtenay. O cobertor fora puxado e um dos braços de Courtenay estava exposto. Aquele braço, ainda enfaixado com gaze branca na altura do pulso, era a coisa mais triste que Art pensava já ter visto. É no fim da rua, não é só atravessar. Artie sentiu-se impotente. Ficou sentado enquanto 3 enfermeiras deitavam George no chão e trabalhavam para salvar-lhe a vida. Cerca de 5 compressões do peito após o início da ressuscitação cardiopulmonar, uma das enfermeiras parou e olhou para a própria mão. Ele está sangrando, disse. Art debruçou-se para frente para ter uma visão melhor. De fato, a enfermeira tinha sangue na palma da mão, e uma mancha vermelha surgira no peito de George, no local em que a enfermeira comprimira. Ela ergueu-lhe a camisa, mas o peito não parecia ferido. Verifiquem o bolso dele, disse Art, recostando na parede. A enfermeira deslizou a mão dentro do bolso no peito do avental de George. Art não viu o que ela estava segurando quando puxou a mão, mas viu sua boca se abrir e a pele de seu rosto se esticar de horror. Ah, meu Deus, sussurrou ela. Aquele tipo de tecido delicado aparentemente se esmagava com facilidade. São os olhos dela, disse a enfermeira. Capítulo 23. Quando acordou, Art pensou por um segundo que havia sido tudo um sonho. Então viu Henry sentado na cadeira de plástico ao lado de sua cama. O sol ainda não havia surgido, mas o céu era de um belo violeta claro. Você se arrastou até aqui e caiu no sono, disse Henry. Estava desmaiado. Art esfregou o rosto e olhou para a cama de Frank. Ele desaparecera. Deve ter sido sedativo, disse. Nem se lembrava de ter voltado ao quarto. George A. está morto, disse Henry. Overdose de Vicodin. Ele olhou de relance para Art. Uma bela quantidade, hã? Ele deve ter tomado mais que eu, disse Art. Henry olhou para Art sem a menor cara de quem achou graça. Seus óculos de leitura estavam sobre a testa, e ele os baixou para o nariz e deu uma espiada no bloco de notas aberto em seu colo. Nós analisamos as fitas de segurança, disse. A entrou no quarto dela às 8h49, saiu às 8h52. 4 minutos. Era o bastante para dar fim a uma vida. Henry prosseguiu. Ela tinha sido sedada às 8h30. Estava deitada de bruços. A câmera de segurança no quarto foi desativada às 8h46. Ele deve ter desativado antes de entrar. Aparentemente, às vezes acontece de a câmera congelar, de forma que as enfermeiras não ficaram preocupadas. Ele examinou outra página no bloco de notas. Parece que o primeiro golpe cortou a medula espinhal, razão pela qual ela não gritou. Ele esfaqueou Courtenay várias vezes nas costas, depois deve ter virado o corpo e puxado o cobertor. Ela perdeu sangue muito rápido. E aí ele ficou de bobeira por aqui? Perguntou Artie. Courtenay morrera por volta das 9, mas o corpo passou horas sem ser descoberto. Aí tivera tempo de sobra para fugir. Mas, em vez disso, foram uma das primeiras pessoas a reagir quando a enfermeira gritou. Henry tirou os óculos e pousou-os sobre seu bloco de notas. Ele não era nenhum gênio do crime, disse Henry. Art pôs os pés no chão e a cabeça nas mãos. Como a Gretchen chegou até ele? Disse, tentando lembrar de todos os contatos que tivera com George e pensando quando Gretchen teria chegado até ele. Estamos checando o histórico telefônico dele, disse Henry, entrevistando vizinhos, amigos. Ele se divorciou faz pouco tempo. Não tem filhos. A ex-mulher disse que ele tinha começado a sair com alguém, mas ela não sabe quem e ninguém mais teria visto a mulher. Ninguém nunca via. Quantos homens Gretchen já convencera a matar por ela? Ele só vira os corpos, quando ela já os havia descartado. Mas quantos de seus agentes infiltrados ainda estariam por aí, à espreita, dispostos a fazer o que ela dissesse? Ela obviamente estava usando George para te vigiar, continuou Henry. Ele olhou Art nos olhos. Tem alguma coisa que você queira me contar? Art deixou cair as mãos e ergueu os olhos. O telefone. Murda. O que fizera com o telefone? Lembrou-se de que estava com ele quando pegou no sono. Devia tê-lo largado quando fora até o quarto de Courtenay. O que fizera com ele ao voltar para a cama? Tentou disfarçar o pânico que certamente transparecia em seu rosto e se concentrar na conversa. Quando a ex-mulher acha que o relacionamento começou? Perguntou. 2 meses atrás, respondeu Henry. Eles achavam que ela havia fugido, deixado o país. Mas ela estivera ali o tempo todo. Eles nunca tinham estado seguros. Ela nem sequer saiu da cidade, disse Art. Por que matar Courtney Taggart? Perguntou Henry. Art olhou pela janela. Se não tivesse convencido Courtenay a lhe entregar o pedaço de fórmica, ela ainda estaria viva. Ela não ia se machucar, não com aquilo. Havia cortado os pulsos na horizontal, pelo amor de Deus. Só queria que alguém lhe desse atenção.
Ele tinha que bancar o herói. E aquilo custará a Cortana e a vida. Eu fui gentil com ela, disse Art baixinho. Art, disse Henry. Você precisa abrir o jogo agora. A Gretchen fez contato com você? Art olhou de relance para o chão, para ver se o telefone havia caído da cama. Não estava lá. Não, respondeu. Henry mordiscou o lábio inferior, recostou-se na cadeira e cruzou os braços. O plástico rangeu sob seu peso. A Debbie saiu da cidade ontem à noite, disse, erguendo uma sobrancelha avaliadora na direção de Art. Ela e as crianças. Férias prolongadas. Me telefonou do aeroporto. Ela está mesmo precisando, disse Art. Certo, disse Henry. É muita coincidência ela ter saído às pressas logo depois de vir te ver. Ele hesitou, então coçou a nuca. O que eu não entendo é, tudo isso não pode ser por sua causa. Ele ergueu os olhos para Art. O que quer que ela esteja fazendo por aí? Não tem ligação. É claro. Art estivera tão concentrado no que estava acontecendo na ala, que perderá de vista o quadro geral. A parada na beira da estrada. A Manseo Pittock. A casa abandonada. Globos oculares e corpos antigos. Gretchen não fazia nada sem um plano. Talvez Art devesse tentar entendê-lo. Talvez fosse esse o jogo. Você identificou a cabeça? Perguntou Artie. Não, disse Henry. É homem. Os olhos foram removidos. O teste de DNA vai levar uns dias, mas o tipo sanguíneo bate com o de um dos pares de globos oculares da parada na estrada. O Robbins acha que o cara está morto há alguns anos. Acha que alguém conservou os olhos em formaldeído. Aquilo não fazia sentido. O Zé Mané que a Susan achou ontem. Henry fez uma pausa. O Robbins me falou disso também. Alguém removeu e substituiu os olhos. Aparentemente, os que estavam nas órbitas dele tinham alguns anos de idade. Deixa ver se eu adivinho, disse Art. Encharcados de formaldeído. Ao que tudo indica, a Gretchen tem uma pequena coleção de olhos. Tem gente que coleciona unicórnios, fivelas de cinto. Ele estendeu as mãos. Você teve sorte porque tudo que ela tirou foi o seu baço. Você tem razão, disse Art. Ela podia ter tirado o meu unicórnio. Henry não riu. Da cama, Art agora via o sol, uma lasca laranja sobre a linha do horizonte. Eles querem que eu saia, não querem? Perguntou Artie. Henry pôs-se de pé. Eles estão preocupados com a segurança dos pacientes. Com a sua, inclusive. Ele fechou os óculos, enganchou-os no colarinho e pôs o bloco no bolso da calça. Você pode ficar lá em casa. Temporariamente. Até a gente pensar em outro jeito. Uma bela cela acolchoada em New Hampshire, talvez. Henry parou diante de Art e baixou os olhos em sua direção, o peito largo expandindo-se com um profundo suspiro. Me diz que nós não estamos fazendo justamente o jogo dela, pediu. Art sabia o que ele estava pensando. Gretchen manipula George e o faz matar Courtney, sabendo que o hospital pediria a Art para sair. Não sou eu quem está correndo perigo, disse Art. Que bom, disse Henry. Porque eu não tenho como te proteger. Ele cruzou os braços e lançou um longo e penetrante olhar na direção de Art antes de prosseguir. Se você estivesse em contato com a Gretchen, se ela tivesse descoberto um jeito de se comunicar com você, ou você tivesse alguma outra informação que pudesse ser útil à investigação, Henry baixou o queixo e ergueu uma sobrancelha. Isso talvez me permitisse realocar alguns recursos. Art fez que sim. Conhecia Henry havia 15 anos. Ele o ajudara a recuperar a saúde, fizera vista grossa ao seu vício em comprimidos e o convencera a voltar ao trabalho. Fora ele que levará a Art para a ala psiquiátrica e ficará com ele enquanto era admitido. Henry aturara muito mais do que devia, e Art sabia. Ainda assim, nada disse. Henry deu uma espiada no relógio e olhou pela janela um instante. Preciso dar uns telefonemas, disse. A Rosenberg está vindo atestar a sua redescoberta saúde mental. Assim, sem mais nem menos. De volta ao mundo. O que vocês estão fazendo para encontrar a Gretchen? Perguntou Artie. Quando você quiser superar essa merda toda e ser policial de novo, vai ser um prazer te pôr a par dos fatos, disse Henry. Até lá, você é civil. E o seu papel é ficar vivo. Ele fez menção de ir embora, mas pareceu mudar de ideia e voltou. Eu sei que você está me escondendo alguma coisa, disse. Art não se moveu. Henry olhou para ele mais um instante, então deu as costas e saiu do quarto. No segundo em que ele saiu, Art se ajoelhou no chão e procurou embaixo da cama. Nada de telefone. Levantou-se e passou as mãos pelas cobertas, à procura do volume revelador. Nada. O aparelho havia desaparecido. Art afundou no chão ao pé da cama. Sua única ligação com Gretchen, e ele a perderá. Ainda estava sentado lá quando Frank entrou arrastando os pés, vindo do corredor, com uma mancha de gema de ovo no pijama. Ele não olhou para Art. Não o cumprimentou. Não mencionou o fato de duas pessoas terem morrido na ala poucas horas antes. Frank. Art se levantou e passou pela cama de Frank, entrando no banheiro que dividiam. Não havia nada no banheiro, a não ser um chuveiro, uma pia na parede, um vaso sanitário e um espelho de metal. Não havia banheira. Debbie teria detestado. Art ficou no banheiro um instante com as mãos nos quadris, esperando, o coração batendo forte. Então ergueu os olhos para o espelho de metal e disse para o seu próprio reflexo distorcido: Ei, Frank.
Vem dar uma olhada nisso. Frank era um sujeito grande, pesado, mas bobo. No que entrou no banheiro, Art fechou a porta com um chute, agarrou pelos ombros e o atirou contra a parede. Os olhos de Frank se voltaram para a porta do banheiro. Não havia câmeras de vigilância nos banheiros. Eles dispunham de alguns minutos antes que alguém fosse ver o que estavam fazendo. Talvez mais. Art debruçou-se sobre Frank e baixou a voz até que virasse um sussurro. Cadê ele? Pergunto. Gotas de suor já se formavam na testa de Frank. Seu queixo recuou alguns centímetros. O quê? Perguntou ele. O telefone, disse Art. Estava na minha cama. E agora desapareceu. Ele dobrou o cotovelo e pressionou o antebraço contra a mancha de gema de ovo no peito de Frank. O que você fez com ele, Frank? A boca de Frank se abriu e a ponta da sua língua surgiu entre os lábios. Eu não estou conseguindo respirar, disse. Ele estava apavorado de fato, e Art afrouxou um pouco. Queria intimidar Frank, não fazê-lo ter uma convulsão. Art aproximou bem a boca do ouvido dele. Eu preciso daquele telefone, disse Art. É importante. Frank olhou para Art com medo. Eu só queria ligar para minha irmã, disse. Apontou na direção da porta do banheiro. Tá na última gaveta da minha comoda, informou. Pode pegar. Art deu um passo para trás, e Frank deslizou ao longo da parede para longe dele. Desculpe, disse Art. Saiu do banheiro, vasculhou a última gaveta da comoda de Frank e encontrou o telefone sob uma pilha de cuecas impecavelmente dobradas. Olhou de relance para a câmera de segurança. Ele não estava nem aí. Não iriam tirar o telefone dele. Estava de saída mesmo. Então Art voltou à porta do banheiro. Frank estava enroscado no chão. Você por acaso tem irmã, Frank? Perguntou Art. Frank não respondeu. Capítulo 24. Sarah Rosenberg vestia calça capri de licra preta, sandálias de dedo e uma camisa branca de algodão de manga comprida sobre a camiseta cinza. Eu não concordo com isso, disse. Art estava fazendo as malas. Não ia demorar. Só os livros ocupavam metade de sua pequena mala. Ele guardou os artigos de banheiro no bolsão externo e agora estava esvaziando a comoda dentro da mala, gaveta por gaveta. Ela olhou em volta. Kate ou Frank? Perguntou. Na sessão de grupo matinal, respondeu Art. Pegou uma braçada de meias e atirou-as na mala. A verdade era que não sabia onde estava Frank. Eu quero sair, Art disse a Rosenberg. Era melhor tornar aquilo oficial. Rosenberg fechou a porta do quarto. Ontem você disse que era um perigo para si mesmo, disse ela. Art pensou em Courtenay, sangrando até a morte em sua cama. Mas, no final das contas, eu sou um perigo para os outros, disse. Rosenberg se sentou na beira da cama, dobrando elegantemente uma perna sobre a outra. Se você ainda precisar de ajuda, ninguém vai te mandar embora. Art partiu para a gaveta de camisas. Eu não preciso ficar aqui, disse. Estou bem. Larguei os remédios. Você está tomando outros, disse Rosenberg. Art deixou cair uma pilha de calças dentro da mala. Se eu ficar aqui, ela vai achar outro jeito de entrar. E vai matar mais alguém aqui dentro. Eu salvei a Courtenay. Aí ela matou a Courtenay. Você me ajudou, Sarah. Eu gosto de você. A essa altura, a Gretchen com certeza já descobriu isso. A voz de Rosenberg ficou presa na garganta. O que você quer dizer? Quero dizer que, se eu ficar aqui, ela vem atrás de você. Rosenberg ficou pálida. Eu tenho filhos. Eu sei, disse Art. Tem um programa para pacientes externos, disse Rosenberg. Você vem para as sessões. Por uma semana, mais ou menos. Você precisa continuar consultando seu médico residente e o hepatologista. Ela balançou a cabeça, como se Nemela acreditasse no que estava fazendo. Você não pode ter nenhum contato com ela. Eu não sei onde ela está, disse Art. Rosenberg se inclinou para a frente. É fácil não tomar Vicodin quando ele não está disponível, disse ela. Mas com alguns comprimidos na sua frente, o que você faria? Ela deixou aquelas palavras no caminho por um instante e se levantou. Preciso preencher a papelada, disse. Ela hesitou e Art teve a impressão de ver um pouco de medo sob a atitude profissional. Todo esse horror está longe de terminar, não está? Art sentou-se na cadeira de plástico ao lado da janela. Sentiu o telefone vibrar em seu bolso. Está só começando.
Capítulo 25. Carol Littleton ia ao Portland Rose Garden 3 manhãs por semana havia 40 anos. Seu casamento tinha sido lá. Seu marido trabalhava lá. Ela fora rainha da Rosa em 1939. Eles haviam comprado uma casa de frente para o jardim. Até a morte dele, havia 10 anos, passeavam sempre pelo local, circulando entre os muros baixos de pedra, as arcadas de rosas e as longas fileiras de roseiras com flores roliças e pungentes. Na última década, ela tivera um destino específico no jardim, Neville Chamberlain. Todos os cultivadores de rosas reais eram nomeados de acordo com a variedade de rosa escolhida, a sua rosa de batismo, e a Neville Chamberlain fora de seu marido. O Rose Garden tinha regras acerca de espalhar cinzas de entes queridos no jardim. Carol compreendia. Era o tipo de coisa que se acumulava, e quem ia querer ir a um jardim de rosas e ver pedaços carbonizados de gente no solo? Havia regras, mas era possível contorná-las. Carol vinha ocultando o marido, poucas colheradas por vez, desde 1997. Nunca havia muita gente no jardim às 8 da manhã, de modo que ela surpreendeu-se ao ver o casal sentado no banco que tinha vista para a cidade. Era um banco agradável. O Rose Garden ficava no alto de uma encosta, e o banco proporcionava uma bela vista do centro da cidade e do Monte Hood mais à frente. Carol e o marido haviam sentado naquele mesmo banco várias vezes. Ela caminhou na direção deles, a mão em torno do saco plástico repleto de cinzas em seu bolso. Ainda estava a uns bons 12 metros de distância quando o mau cheiro a alcançou. Seu olfato já andava prejudicado. Laques-triques demais na juventude. Por isso gostava de rosas. Eram das poucas flores cujo perfume era forte o bastante para que pudesse apreciá-las. O cheiro era tão asqueroso que parecia estar gritando com ela. Não entendia como o casal no banco estava suportando. Era cheiro de alguma coisa morta. Um guaxinim ou um esquilo. Chegando mais perto, Carol tirou um lenço do bolso e o pôs sobre o nariz. Santo Deus! Dirigiu-se ao casal. Esse cheiro está infernal, não está? Ambos vestiam longos casacos e chapéus, quentes demais para serem usados de dia, mas não antes de o sol nascer. No verão, ainda fazia frio à noite em Portland. Mas o sol havia nascido, e Carol via claramente que o casal não precisava de casacos para se manter aquecido. O jovem casal não era um jovem casal, de forma alguma. Carol pressionou o lenço com mais força contra o rosto. Por um segundo, um círculo negro lhe enquadrou a vista quando sua pressão arterial caiu, mas ela respirou fundo lentamente 3 vezes e estabilizou-se. Não desmaie, disse a si mesma. Ela fora enfermeira durante a guerra, em uma base aérea nos arredores de Londres. Vira cadáveres até em pior estado do que aqueles. Só não desmaie. Se desmaiar, você cai. Se cair, quebra o quadril. Se quebrar o quadril, desiste da casa, das caminhadas idiotis. Os corpos no banco estavam quase totalmente cobertos pelos longos casacos e pelos chapéus, mas dava para enxergar os rostos. Pareciam bonecos de cera deixados muito perto do fogo. As feições pareciam estar derretendo. As bocas estavam abertas, as mandíbulas mais soltas do que seria possível em vida, o interior negro, como se eles tivessem bebido óleo. Os narizes pareciam tortos, como se a pele tivesse deslizado um pouco. Taravel. Ela olhou em volta e não viu ninguém. O terreno era um labirinto, sebes e arbustos, muros e portões. Talvez tivesse mais gente ali, ela só não via ninguém. Olá, gritou. Tem alguém aí? E então, o mais alto que uma mulher velha conseguiria. Olá? Ela estava sozinha. Cobriu com a mão o saco plástico repleto de cinzas em seu bolso e o agarrou firme. Uma brilhante borboleta amarela passou esvoaçando e pousou no chapéu de um dos cadáveres. Nada de restos humanos no parque. Era a regra. Carol Littleton não tinha celular, mas tinha um colar de alerta médico com botão de emergência. Coisa idiota. As filhas a haviam obrigado a usar. Devia ter um alcance de 150 metros. Ela estava a um quarteirão de casa. Correu os olhos ao seu redor novamente, mas não viu ninguém. 300 metros abaixo, as pessoas, os automóveis e a agitação urbana produziam um zumbido constante. Carol lembrava-se do som, mas não conseguia mais ouvi-lo. Olhou de relance para o quarteirão, na direção de casa. 150 metros. Talvez fosse próximo bastante. Afastou da boca o lenço manchado de batom vermelho como sangue, pegou o pingente de plástico com mão trêmula e apertou o botão. Capítulo 26. Art segurava a lata de comprimidos que trouxera no bolso por 2 anos, tomando um comprimido atrás do outro. Era a primeira coisa que procurava pela manhã e a última a sair de sua mão à noite. Agora estava vazia. Era só uma relíquia de sua vida passada. Ele olhou para ela mais um instante, deixou-a cair na mala a seus pés e pegou o item seguinte da caixa de artigos pessoais que haviam acabado de lhe devolver no posto de enfermagem. Seu cinto.
Um celular desativado. Chavez. Zapatos. Estava enfiando o cinto pelos passadores da calça quando Henry surgiu, o telefone na mão. Não parecia feliz. Acharam um corpo no Rose Garden, anunciou. O estádio? Pergunto Artie. Os Blazers jogavam em um estádio chamado Rose Garden. Não, respondeu Henry. No verdadeiro Rose Garden. O das flores. Gretchen matar uma mulher e a deixará no Rose Garden em 2003. Com isso já são 2 locais repetidos, disse Art. O Rose Garden e Emanceo Pittock. Art afivelou o cinto. Prendeu num furo mais apertado do que na última vez em que o usará. Eu sei, disse Henry. Me dá só um segundo, pediu Art, deixando cair um sapato e deslizando o pé para dentro dele. Você é um civil, disse Henry. Tá lembrado? Art ergueu os olhos enquanto amarrava o sapato. Henry entregou-lhe a chave de sua casa e olhou por cima do ombro de Art. Aí vem a sua carona. Art se virou e viu Susan Ward descendo o corredor em sua direção. Vestia jeans vermelhos, camiseta branca, botas pretas amarradas na altura da tíbia, e carregava uma gigantesca bolsa vermelha. Havia tingido o cabelo de roxo. Oi, disse ela, tocando o cabelo. Susan Ward. Art não a via desde que se internara. Mas sabia de sua presença na sala de espera quase todo dia. Ele recusará-se a vê-la. Mas se era para admitir, a verdade era que gostava de saber que ela estava logo ali, do outro lado da parede. Você não devia ter envolvido a Susan, disse a Henry. Henry estava checando uma mensagem em seu BlackBerry. Ela já está envolvida, disse. Estou fazendo uma matéria sobre a interna assassinada, disse Susan. Paciente, corrigiu Art com um suspiro. Não interna. Henry ergueu os olhos do BlackBerry. Leve o Art até a minha casa, pediu a Susan. Ok. Entrem. Tranquem as portas. Ele virou-se na direção de Art. Estou mandando uma patrulha para a frente da casa. Henry disse aquilo de um jeito que Art ficou sem saber se era para a patrulha impedir Gretchen de entrar ou ele de sair. Você recebeu os brownies de maconha que a minha mãe mandou? Susan perguntou a Artie. Eu não ouvi isso, disse Henry, afastando-se. Capítulo 27. Fazia 2 meses que Susan pusera os olhos em Art Sheridan pela última vez. Ele estava então em uma cama de hospital, com 40 pontos no pescoço e o estômago cheio de Vicodin. Sua aparência havia melhorado. Mas havia gente em casas de repouso com aparência ainda melhor. Então, como vão as coisas? Perguntou Susan, sem convicção. Eles estavam no Saab dela, deixando o complexo hospitalar. Susan não fazia a menor ideia de onde Henry morava, portanto era Art quem a estava orientando. Eles haviam acabado de virar à direita na Glisa, e o trevo da I-84 apresentava uns 800 metros de congestionamento. Art apertou os olhos sob o sol do final da manhã. O que é esse trânsito todo? Pergunto. Nada de e aí, como você está? Senti saudade. Desculpa por te deixar na sala de espera todas aquelas manhãs. A autoestrada está engarrafada. Gente tentando sair da cidade, disse Susan. Eles estavam passando por um outdoor que anunciava o próximo episódio de A Serial Killers mais sensuais dos Estados Unidos, apresentando Gretchen Lowell. Ela notou que o olhar de Art se deteve sobre o anúncio. O que há de errado com todo mundo? Perguntou ele. Susan olhou de relance para ele. Quero escrever um livro sobre isso, sobre nossa obsessão cultural pela beleza mortal. Não sei se o Henry mencionou para você. Art inclinou-se e ergueu o envelope rosa que estava debaixo do seu pé. O que é isso? Pergunto. Susan girou os olhos. Jogará todo o lixo da caixa de correio no chão do carro. Alguma cafonice de Dia dos Namorados, respondeu ela. Tava na minha caixa no Herald. Acho que é do Derek. Também, quem mais envia um cartão de Dia dos Namorados em agosto? É até romântico, mas caramba. Art virou e examinou o endereço do remetente. Susan não o reconhecera. Era uma rua na região sudoeste da cidade. Ele puxou o cartão para fora do envelope. Tá lendo a minha correspondência? Pergunta Susan. Na verdade, pouco importava. Ela já tinha aberto o cartão. Não havia nada escrito, era só um cartão em branco, feio, antiquado, com 2 corações ligados por uma corrente dourada. Art estendeu a mão para o banco de trás, puxou sua maleta para o colo, vasculhou o interior, puxou um cartão e mostrou a Susan. Era o mesmo cartão. Alguém deixou isso para mim ontem no hospital, disse ele. Apontou para o endereço do remetente em seu cartão. North Fargo, 397. Foi lá que eu encontrei o corpo, disse Susan. Então ele apontou para o endereço no cartão dela. Era a mesma caligrafia. Precisamos ir até esse endereço, disse Art. Susan balançou a cabeça. Tinha uma matéria a escrever.
Não tinha tempo para ser assassinada por Gretchen Lowell. Você perdeu a cabeça, disse ela. Devia ligar pro Henry. Art esticou o braço até o chão de novo e pegou o Herald daquele dia. Susan precisava mesmo de uma faxina no carro. Ele apontou o desenho na primeira página. É onde esse cara mora, disse. Como é que você sabe disso? Pergunta Susan. Confia em mim, disse Art. E o Henry? Pergunta Susan. A gente telefona para ele depois de investigar, prometeu Art. Se formos dizer alguma coisa agora, ele não deixa nenhum de nós ir até lá. Otomo. Primeiro o telefonema anônimo. Agora cartas. Partes de corpos por toda a cidade. Era como uma caça ao tesouro para psicopatas. Correr atrás de pistas com um policial meio doido, obcecado por uma serial killer e drogado em recuperação não era uma boa ideia. Ela sabia disso. Por outro lado, quanto mais tempo passasse com ele, mais tempo teria para convencê-lo a cooperar com o livro. Ok, disse ela. No caminho, quero que você me conte tudo o que lembrar a respeito do corpo na casa, pediu Art. Susan afastou-se do tráfego, entrando em uma rua lateral, para que pudessem dar meia volta. Eu pintei meu cabelo de roxo, disse. Ela pensou ter visto Art sorrir. Eu percebi, disse ele. Capítulo 28. Uma multidão se acotovelava junto à barreira policial no Rose Garden. Havia vários microfones e blocos de notas. Henry contara 12 vans da imprensa enquanto subia a encosta, mas, na maior parte, eram só curiosos. Portland ultimamente parecia dividida em dois grupos de pessoas. Gente que queria ficar o mais longe possível das cenas de crime de Gretchen, e gente que queria se esfregar em seus cadáveres. Henry estacionou o carro e passou por baixo da fita. Watley, gritou para um patrulheiro ruivo. Tira essa gente daqui. Impotente, Watley correu os olhos pela multidão. Muda a fita de lugar, disse Henry. Usa o spray de pimenta se for preciso. Claire encontrou na entrada do parque e levou-o até a cena do crime. Ela usava uma camiseta com o desenho do estado do Alasca. A terceira mulher de Henry a havia comprado para ele. Eles haviam se vestido às pressas ao receberem a ligação sobre o assassinato na ala psiquiátrica. A camiseta batia quase nos joelhos de Claire. Ela havia prendido para o alto em um dos lados, a fim de enfiar a arma e um par de Ray-Ban vermelhos na cintura. Como ele está? Perguntou ela. Ele vai ficar comigo por um tempo, disse Henry. Então não posso deixar minha meia calça pendurada no chuveiro? Pergunta Claire. Você não usa meia calça, disse Henry. Eu sei, disse ela. Mas pareceu engraçado. Eles cruzaram uma cerca-viva, e Henry viu um grupo de policiais reunidos em torno de um casal sentado em um banco. Henry meteu na boca um tablete de chiclete de alcaçuz e calçou luvas de látex. O que nós temos aqui? Perguntou a Claire. Eles contornaram o banco. Os outros policiais recuaram. Estes são os senhores e senhoras é ninguém, disse Claire. Henry assimilou a cena dantesca. Os corpos haviam obviamente sido enterrados. Estavam praticamente mumificados por cera mortuária, um indício de que haviam sido enterrados em local úmido, provavelmente lacrados dentro de alguma coisa que os protegera das bactérias. As feições estavam irreconhecíveis, o sorriso revelando dentes marrons. Aquilo era bom. Tornava possível o reconhecimento através das arcadas dentárias. É óbvio que eles não morreram com essas roupas, continuou Claire. Eu verifiquei as etiquetas e os bolsos. Nada. Mas encontrei isso. Ela ergueu um saco de provas contendo um minúsculo fio plástico. É um daqueles troços de plástico que prendem as etiquetas. Trocos de plástico? Perguntou Henry. Esse não deve ser o nome técnico, disse Claire. Mas eles usam bastante em lojas de artigos de segunda mão para prender as etiquetas de preço. Eu tô mandando alguns carros para algumas das principais lojas para ver se algum desses itens adoráveis parece familiar. Ela comprou roupas e vestiu os cadáveres para que demorasse mais tempo até que fossem notados? Perguntou Henry. Não fazia sentido. O cheiro com certeza rapidamente preveniria alguém. Claire baixou os olhos na direção do corpo. Ela não estava mascando chiclete. Henry sempre admirara isso. Ela possuía um estômago de aço. Você acha que a gente vai identificar eles pela lista das vítimas? Perguntou. Gretchen confessara vários assassinatos, mas cometera muitos mais. E a força-tarefa conservava uma lista de pessoas que haviam desaparecido durante seus 10 anos de matança indiscriminada. Nada daquilo fazia sentido. Por que Gretchen estaria desenterrando suas antigas vítimas? A não ser que não fossem vítimas. Tem alguém checando os cemitérios? Perguntou Henry. Já estou cuidando disso, respondeu Claire. Até agora, ninguém denunciou exumações não autorizadas. O chiclete de alcaçuz estalou na boca de Henry, que se inclinou mais para perto a fim de dar uma olhada nos corpos. Era impossível saber se eles tinham olhos quando foram enterrados.
Henry ouviu a voz de Lorenzo Robbins às suas costas. Calma aí, Quincy 4, disse ele. Esse é o meu trabalho. Henry afastou-se e Robbins se ajoelhou perto dos cadáveres com seu traje branco de polietileno. Robbins prendeu seus dreadlocks com um elástico que parecia ter saído de um jornal, calçou um par de luvas de látex roxas e fez uma inspeção visual dos corpos. Eles não morreram ao mesmo tempo, disse Robbins. Talvez há 3 ou 4 anos, o outro está mais para 2 anos. Henry apertou os olhos na direção dos corpos. Parisium igues. Como você sabe? Pergunto. Porque eu sou legista, respondeu Robbins. E você não é. Ele puxou uma pequena lanterna e iluminou as órbitas oculares de cada corpo. Além disso, alguém arrancou os olhos deles. Henry inclinou-se para ver o interior das órbitas. Robbins o enxotou. Vai fazer algum serviço de policial, disse. Henry virou-se para Claire. Qual é a nossa margem de tempo? O parque abre às 7h30, respondeu Claire. Não é difícil entrar antes disso. Só é preciso pular o portão. Os jardineiros estão dizendo que limparam o parque na hora de fechar ontem, 9 da noite. Portanto, os corpos foram colocados em algum momento entre as 9 e a hora que a velha achou eles, pouco depois das 8 da manhã. Ela acionou um cordão de alerta médico. O local foi bem pisoteado. Ela informou o que tinha encontrado e eles acharam que ela tinha tido um derrame. Vieram caminhões do corpo de bombeiros. Paramedicos. Absolutamente tudo. Henry contemplou a magnífica vista de Portland. A linha do horizonte da cidade. As montanhas. Tirando os helicópteros da imprensa que viu aproximando-se à distância, era digno de se admirar. Henry enumerou, com a mão, as cenas dos crimes. O desfiladeiro, disse. Emanceo Pittock. O Rose Garden. O que todas elas têm em comum? Robbins ergueu os olhos. A letra U. Claire olhou de relance para a cidade. Todas têm paisagens bonitas, respondeu. E nenhum olho para ver nada, disse Henry. Seja como for, eles não podiam ver, disse Robbins. Eles estão mortos. Ah, pelo amor de Deus, disse Henry. É uma metáfora. Capítulo 29. O endereço no cartão de Susan ficava do outro lado do rio, na região sudoeste da cidade, em um bairro que não possuía árvores nem calçadas. Eles tiveram de pegar 3 vias expressas para chegar lá. Susan olhou pelo para-brisa para o prédio atarracado e feio. O para-brisa estava sujo. Era possível seguir os arcos formados por pernas do tamanho de cílios e suco amarelo onde os limpadores haviam esmagado insetos mortos. Era isso que a chuva causava no verão. Simplesmente emporcalhava tudo. Desculpe pelo para-brisa, disse ela. Art não respondeu. Olhou para o cartão de dia dos namorados na sua mão e ergueu os olhos na direção do prédio. É aqui, disse. De que lado? Pergunta Susan. O prédio de 2 andares e telhado plano dos anos 1980 ficava no final de uma rua sem saída. Não havia nada de harmonioso no lugar. Os tijolos multicoloridos do primeiro andar não combinavam com as laterais de vinil cinza do segundo andar. Havia 2 portas de entrada, uma cinza e uma azul, as duas com varandas de concreto. A varanda da porta cinza estava nua, a da porta azul, cheia de plantas em vasos de terracota. Bandares de oracao budistas agitavam-se no gradil. 4A, disse Art. A porta azul. Ele começou a sair do carro. Espera, disse Susan. Você não tem uma arma? Art lançou-lhe um sorriso paciente. A ala psiquiátrica não é muito fã de armas, disse. Além disso, entreguei a minha quando entrei de licença. Bom, vai comprar uma no Walmart, sei lá, disse Susan. Artie ergueu as sobrancelhas. Tudo bem, disse Susan. Mas eu vou com você. Alguém precisa evitar que você acabe sendo morto. Ele não pareceu disposto a discutir. Susan tinha um jeito especial de vencer as pessoas pela persistência. Saltou do carro e seguiu pelo caminho de concreto rumo ao 4A. Não havia ninguém por perto. Um único esquilo atravessou o pátio correndo e seguiu sob a sebe de loureiro perto da rua. Art subiu os 3 degraus até a varanda e tocou a campainha. Susan ouviu o zumbido insistente, como o cronômetro de um forno, vindo do outro lado da porta. Mas ninguém atendeu. Você não vai entrar à força, vai? Pergunta Susan. Porque eu já invadi uma casa essa semana. Ela abafou um riso nervoso. Art não invadiria a casa. Ele era bem grandinho. E policial. Ia ligar para Henry. A qualquer momento. Susan olhou de relance para a rua. Ainda ninguém por perto. Nenhum carro. O esquilo havia sumido. Art agachou-se. Susan sentiu um nó no estômago. Ele ia invadir. Ia arrombar a fechadura. Ela imaginou-o pedindo um grampo de cabelo. Era o que sempre faziam no cinema.
Sentiu-se mal. Não tinha grampo nenhum. Ele teria de usar um cartão de crédito. Mas Art não pediu o grampo de cabelo. Em vez disso, virou o capacho. Era feito de fibra de cânhamo. Ela reconheceria em qualquer lugar. Sob o tapete havia um envelope. Susan percebeu que o canto do envelope estava exposto, embora não tivesse reparado. O que é isso? Per gun to Susan. Art pegou o envelope, segurando pelas pontas, e o virou para que ela conseguisse enxergar. Ali, no que parecia ser a mesma caligrafia do cartão de Dia dos Namorados, estava escrito o nome de Art. Ele ergueu o envelope contra a luz e o examinou. Então sorriu. Você tem uma caneta? Per gun to Artie. Susan enfiou a mão no bolso externo de sua bolsa e retirou uma caneta preta com ponta de feltro. Art pegou a caneta, deslizou-a por baixo da aba do envelope e passou-a pela linha da cola até a aba se erguer. Ainda segurando o envelope pelas pontas, espiou o interior e o virou de ponta cabeça. Uma chave caiu sobre a palma de sua outra mão. Susan sentiu seus ombros se retesarem. Certa vez participará de um jogo desses na faculdade. Uma caça ao tesouro, onde cada localização produzia nova pista. Mas o objetivo na época era encontrar gnomos de jardim escondidos. Art deixou cair o envelope no bolso de seu casaco, fechou a mão em torno da chave e bateu na porta azul. É a polícia, gritou. É a Art Sheridan. Tem alguém aí? Mas ninguém atendeu a porta. Art deu de ombros e enfiou a chave na fechadura. Fica aqui, disse. Ocorreu a Susan que Art era um paciente psiquiátrico recém-liberado, que eles estavam prestes a abrir uma porta para só Deus sabia o que não dispunham de reforços, nenhuma arma e ninguém que sequer soubesse onde estavam. Ela não costumava ser a voz da razão, mas aquilo não parecia uma boa ideia. Você não precisa de um mandado? Per gun to. Eu fui convidado, respondeu Art, tirando os sapatos. O que você está fazendo? Art ajeitou os sapatos, calcanhares unidos, do modo como alguém possivelmente os deixaria, na extremidade da cama. Estou tentando não contaminar uma possível cena de crime. A garganta de Susan se contraiu. Não tenho certeza de que essa seja uma ideia muito boa, disse ela. Art ficou ali parado de meias por um segundo, parecendo estar decidindo o que encomendar de um cardápio. Então girou a maçaneta e entrou, fechando a porta atrás de si. As bandeiras de oração no gradil moviam-se gentilmente ao sabor da brisa. Susan não sabia o que fazer. Esperar ali, como Art lhe pedirá. Ele estava louco. Tipo, literalmente. Entrar? Aquilo também era loucura. Ela baixou os olhos para os sapatos de Art, ainda amarrados, lado a lado, próximos aos vasos de terracota que orlavam a varanda. As plantas nos vasos tinham folhas peludas em forma de concha. O interior apresentava um tom rosado repulsivo, como uma coisa carnuda e viva. Ela tornou a erguer os olhos para a porta azul, a boca seca. Artie. Chamou com voz rouca. Todas as plantas, em todos os vasos de terracota, eram Vênus papamoscas. Capítulo 29. O endereço no cartão de Susan ficava do outro lado do rio, na região sudoeste da cidade, em um bairro que não possuía árvores nem calçadas. Eles tiveram de pegar 3 vias expressas para chegar lá. Susan olhou pelo para-brisa para o prédio atarracado e feio. O para-brisa estava sujo. Era possível seguir os arcos formados por pernas do tamanho de cílios e suco amarelo onde os limpadores haviam esmagado insetos mortos. Era isso que a chuva causava no verão. Simplesmente emporcalhava tudo. Desculpe pelo para-brisa, disse ela. Art não respondeu. Olhou para o cartão de Dia dos Namorados na sua mão e ergueu os olhos na direção do prédio. É aqui, disse. De que lado? Per gun to Susan. O prédio de 2 andares e telhado plano dos anos 1980 ficava no final de uma rua sem saída. Não havia nada de harmonioso no lugar. Os tijolos multicoloridos do primeiro andar não combinavam com as laterais de vinil cinza do segundo andar. Havia 2 portas de entrada, uma cinza e uma azul, as duas com varandas de concreto. A varanda da porta cinza estava nua, a da porta azul, cheia de plantas em vasos de terracota. Bandares de oracao budistas agitavam-se no gradil. 4A, disse Art. A porta azul. Ele começou a sair do carro. Espera, disse Susan. Você não tem uma arma? Art lançou-lhe um sorriso paciente. A ala psiquiátrica não é muito fã de armas, disse. Além disso, entreguei a minha quando entrei de licença. Bom, vai comprar uma no Walmart, sei lá, disse Susan. Artie ergue as sobrancelhas. Tudo bem, disse Susan. Mas eu vou com você. Alguém precisa evitar que você acabe sendo morto. Ele não pareceu disposto a discutir. Susan tinha um jeito especial de vencer as pessoas pela persistência. Saltou do carro e seguiu pelo caminho de concreto rumo ao 4A. Não havia ninguém por perto.
Um único esquilo atravessou o pátio correndo e seguiu sob a sebe de loureiro perto da rua. Art subiu os 3 degraus até a varanda e tocou a campainha. Susan ouviu o zumbido insistente, como o cronômetro de um forno, vindo do outro lado da porta. Mas ninguém atendeu. Você não vai entrar à força, vai? Pergunta Susan. Porque eu já invadi uma casa essa semana. Ela abafou um riso nervoso. Art não invadiria a casa. Ele era bem grandinho. E policial. Ia ligar para Henry. A qualquer momento. Susan olhou de relance para a rua. Ainda ninguém por perto. Nenhum carro. O esquilo havia sumido. Art agachou-se. Susan sentiu um nó no estômago. Ele ia invadir. Ia arrombar a fechadura. Ela imaginou-o pedindo um grampo de cabelo. Era o que sempre faziam no cinema. Sentiu-se mal. Não tinha grampo nenhum. Ele teria de usar um cartão de crédito. Mas Art não pediu o grampo de cabelo. Em vez disso, virou o capacho. Era feito de fibra de cânhamo. Ela reconheceria em qualquer lugar. Sob o tapete havia um envelope. Susan percebeu que o canto do envelope estava exposto, embora não tivesse reparado. O que é isso? Pergunta Susan. Art pegou o envelope, segurando pelas pontas, e o virou para que ela conseguisse enxergar. Ali, no que parecia ser a mesma caligrafia do cartão de Dia dos Namorados, estava escrito o nome de Art. Ele ergueu o envelope contra a luz e o examinou. Então sorriu. Você tem uma caneta? Pergunta Artie. Susan enfiou a mão no bolso externo de sua bolsa e retirou uma caneta preta com ponta de feltro. Art pegou a caneta, deslizou-a por baixo da aba do envelope e passou-a pela linha da cola até a aba se erguer. Ainda segurando o envelope pelas pontas, espiou o interior e o virou de ponta cabeça. Uma chave caiu sobre a palma de sua outra mão. Susan sentiu seus ombros se retesarem. Certa vez participará de um jogo desses na faculdade. Uma caça ao tesouro, onde cada localização produzia nova pista. Mas o objetivo na época era encontrar gnomos de jardim escondidos. Art deixou cair o envelope no bolso de seu casaco, fechou a mão em torno da chave e bateu na porta azul. É a polícia, gritou. É a Art Sheridan. Tem alguém aí? Mas ninguém atendeu a porta. Art deu de ombros e enfiou a chave na fechadura. Fica aqui, disse. Ocorreu a Susan que Art era um paciente psiquiátrico recém-liberado, que eles estavam prestes a abrir uma porta para só Deus sabia o que não dispunham de reforços, nenhuma arma e ninguém que sequer soubesse onde estavam. Ela não costumava ser a voz da razão, mas aquilo não parecia uma boa ideia. Você não precisa de um mandado? Pergunto. Eu fui convidado, respondeu Art, tirando os sapatos. O que você está fazendo? Art ajeitou os sapatos, calcanhares unidos, do modo como alguém possivelmente os deixaria, na extremidade da cama. Estou tentando não contaminar uma possível cena de crime. A garganta de Susan se contraiu. Não tenho certeza de que essa seja uma ideia muito boa, disse ela. Art ficou ali parado de meias por um segundo, parecendo estar decidindo que encomendar de um cardápio. Então girou a maçaneta e entrou, fechando a porta atrás de si. As bandeiras de oração no gradil moviam-se gentilmente ao sabor da brisa. Susan não sabia o que fazer. Esperar ali, como Art lhe pedirá. Ele estava louco. Tipo, literalmente. Entrar? Aquilo também era loucura. Ela baixou os olhos para os sapatos de Art, ainda amarrados, lado a lado, próximos aos vasos de terracota que orlavam a varanda. As plantas nos vasos tinham folhas peludas em forma de concha. O interior apresentava um tom rosado repulsivo, como uma coisa carnuda e viva. Ela tornou a erguer os olhos para a porta azul, a boca seca. Artie. Chamou com voz rouca. Todas as plantas, em todos os vasos de terracota, eram Vênus papamoscas. Tem uma história aí, disse Archie. Correu os olhos pelo apartamento novamente. O cheiro de hortelã era forte e recente. Aquela espécie de limpeza demandava esforço. Era obsessiva. Mas o sujeito não achará tempo para fazer a cama, porque todo o esforço ali dentro. Até mesmo o pó das venezianas fora removido. Os aquecedores elétricos brilhavam. Não havia marcas de xícaras de café nas bancadas da cozinha, nem migalha sobre a mesinha de centro. A tela da TV, por outro lado, parecia não ver limpeza havia anos. Archie deu um passo para o lado, a fim de obter o ângulo certo, e então viu letras na poeira, desenhadas com um dedo. Liger. As pessoas precisam contar histórias, disse ele. Espiou atrás da TV e viu a minúscula câmera digital em um canto do móvel, um fio preto serpenteando até a entrada de vídeo na TV. Faz com que a vida delas pareça importante. O controle remoto da câmera estava em cima da mesinha de centro, perto do controle da TV. Archie retirou a caneta do bolso e usou-a para pressionar a tecla ON do controle da TV e o play no da câmera. Uma imagem torta da sala onde eles estavam surgiu na tela. Uma cadeira havia sido arrastada para a frente da parede da colagem. De repente, um jovem surgiu na imagem. Estava mais velho, o cabelo castanho mais comprido, o corpo um pouco mais cheio, mas Susan estava certa, era o garoto do meio na foto. O homem ocupou-se da câmera por um instante, até nivelar a imagem, recuou e sentou-se na cadeira. Camiseta cinza. Jeans. Pés descalços. Colar de contas no pescoço. Jesus Cristo, disse Susan. Tirou o bloco de notas da bolsa, abriu, sentou-se no sofá e cravou os olhos na tela.
Archie pensou em pedir para que se levantasse, em repreendê-la devido às provas em cima das quais estava sentada, mas não tinha forças. O morto olhou para alguém fora de cena. Tá gravando? Perguntou. A pessoa deve ter respondido que sim, porque o morto abriu um sorriso tímido para a câmera. Ok, disse ele. Cruzou as pernas na altura dos joelhos, agarrou o joelho de cima com os dedos entrelaçados e se inclinou para frente. Se você estiver vendo isso, bom, é que deu tudo errado. Ele inspirou, inflou as bochechas e soltou o ar como um suspiro. Então acho que é bom explicar, disse. Quando eu tinha 8 anos, o meu irmão teve mononucleose. Ele tinha 12 anos na época. Nós não sabíamos que ele tinha isso. Ele reclamou de dor de garganta por um mês, mas os meus pais acharam que ele estava gripado. O problema da mono é que ela pode fazer o baço inchar. É por isso que recomendam ao paciente que não faça nada de cansativo por 6 semanas. Meu irmão estava na aula de educação física quando algum garoto trombou com ele. Foi uma daquelas coisas malucas. Archie sentou-se no sofá ao lado de Susan. É possível viver sem o baço, disse o morto. É isso que se faz quando o baço se rompe. Ele só é removido. Eles fazem uma esplenectomia. Meu irmão ficou no hospital uma semana. Todo mundo na turma fez um cartão para ele. Foi quando comecei a pensar no assunto. Um canto da boca do morto se ergueu. Meu Deus, isso parece loucura, não parece? Você pode dar pausa? Perguntou Susan, rabiscando suas anotações. Não, respondeu Archie. Eu costumava brincar de hospital. Fingia que tinha feito uma esplenectomia também. Usava atadura e tudo mais. Até que deixou de ser brincadeira. Eu queria que aquilo saísse de dentro de mim. Parecia sujo, um troço estranho enterrado dentro de mim, feito um tumor. Eu fiquei meio obcecado. Olha, eu sei como soa isso. Fiz todo tipo de terapia. O homem baixou a mão na direção da caixa torácica e conservou-a sobre o baço. E Archie se deu conta de que fizeram o mesmo, a própria mão buscando a cicatriz que Gretchen lhe legara. Archie enfiou a mão entre as coxas e a manteve ali. Achei um médico em Tijuana que disse que faria a operação, continuou o morto. E depois que ele deu para trás no último minuto, fiquei deprimido de verdade. Então um amigo me colocou em contato com o site, e eles disseram que iam me ajudar. Desculpa, mãe, pai, todo mundo. Eu sabia que podia morrer. Ele lambeu os lábios. Mas se conseguir tirar isso de dentro de mim, vou me sentir melhor. O vídeo terminou e a tela ficou azul. Susan continuava a rabiscar. Archie percebeu a pulsa acelerada na garganta. Não foi a Gretchen, disse Archie. Ela não matou o cara. Eles são fãs, disse Susan, sem erguer os olhos. Imitadores. Ela parou de escrever, apoiou a caneta no bloco de notas e virou-se para Archie. Seu rosto estava pálido. Eles estão vendendo o peixe deles. Archie balançou a cabeça. E você acha que eu é que sou louco?